Hora de conversar com Mônica Bergamo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai participar do 7 de setembro, que vai pedir a anistia a Jair Bolsonaro e aos demais envolvidos no 8 de janeiro. Eu não sei mais se eu falo só 8 de janeiro ou se eu falo na história toda, né, Mônica? No julgamento todo, porque o julgamento não abrange apenas o 8 de janeiro. Mas enfim, o nosso recorte aqui é do Tarcísio. Diga lá, Mônica, bom dia pra você. É isso, Megali. Bom dia a todos. O governador, que foi a ausência mais estrondosa da última manifestação a favor do Bolsonaro no começo de agosto, você se recorda, né, o Megali? Que o pastor Silas Malafaia, o único que a gente pode dizer que está sempre ali com o Bolsonaro, faça chuva ou faça sol, montou um palanque na Paulista que não foi nenhum político importante, teve bastante gente, tipo, muita gente, mas vazio politicamente, né? E o governador Tarcísio tinha falado que fez uma cirurgia, nem me lembro mais qual que era uma cirurgia eletiva, ele poderia marcar em outro dia, mas usou essa cirurgia para não ir, e foi muito criticado, chamaram de omisso pelo Malafaia. Naquele momento tinha aquela dúvida, será que o Tarcísio vai, como diz o Eduardo Bolsonaro, ficar assistindo o Jair Bolsonaro se dar mal de camarote para depois chegar com uma salvação? Então naquele momento ele foi muito criticado, né? E agora ele mudou a postura totalmente e vai ajudar a turbinar o 7 de setembro na Avenida Paulista, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo e pela anistia ao ex-presidente. Isso mostra a guinada, né, Megali, dele, da postura que ele procurava mostrar, de um governador técnico, amplo, que dialogava inclusive bastante com o Supremo, que é contra as sanções do Trump para as indústrias de São Paulo, uma guinada para praticamente um bolsonarista raiz, né, que defende anistia para pessoas consideradas criminosas pela justiça, né, que cometeram crimes contra a democracia, que sobe no palanque, que é sabidamente um palanque contra o Supremo em meio ao julgamento do Bolsonaro. Então, o que mudou de lá para cá? Mudou que ele agora viu a necessidade de pagar esse pedágio, vamos dizer assim, para que o Bolsonaro diga que este aqui é o meu candidato a presidente. Aí no jogo quer ser candidato, né? O Bolsonaro segue sem dizer nada para ninguém, sem dar uma definição a ninguém, porque Bolsonaro, né, Megali, não tem pressa. O Bolsonaro não tem por que ungir um sucessor, transferir os seus votos, transferir a sua força popular, transferir a sua força política antes da hora. Então, assim ele deve seguir. E, bom, Tarcísio fazendo esse jogo. Com o Tarcísio vão subir no palanque também a Michele Bolsonaro, confirmou presença. A Michele, que também foi outra ausência estrondosa no último ato, né? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou presença. Os governadores de Santa Catarina e de Minas Gerais, Romeu Zema. Então nós vamos ter um 7 de setembro dessa vez, Megali, da parte aí dos bolsonaristas, mais encorpado do que foi o ato de 3 de agosto. Então uma mudança aí e um empenho maior aí das pessoas de mostrarem para o Bolsonaro que sim, estão com ele, estão lutando por ele, estão lutando pela anistia dele, estão lutando para que ele não vá preso, para que se ele for condenado, essa condenação seja anulada no minuto seguinte, Megali. Agora, o Tarcísio matou no peito mesmo, né, Mônica? Confesso, para minha surpresa, ele, por exemplo, que é visto por muita gente como um bolsonarista muito mais moderado, né? Alguém que levaria adiante a bandeira do bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Sem aqueles perdigotos e palavrões sendo aspergidos no cercadinho, enfim, de uma maneira mais civilizada. Veja, nem Jair Bolsonaro chegou a dizer que não confia na justiça antes mesmo de ser lançado candidato. Aquela frase do Bolsonaro, eu já fui alguém que entendia que decisão da justiça se cumpria, não sou mais, isso veio com 2 ou 3 anos de governo. Agora, alguém que está se colocando ali no posto de pré-candidato, já fala de largada, que não confia na justiça, o que isso significa para um presidente? Pois é. Como é que você não confia em todo o sistema jurídico brasileiro, não confia nas instituições brasileiras, vai ser presidente como? E está propondo o quê, exatamente? Né? O Tarcísio se colocou numa posição em que ele vai ter que explicar exatamente o que ele vai propor como candidato à presidência para uma justiça na qual ele não confia. Eu acho que o governador Tarcísio, se for candidato a presidente mesmo, vai ter que dar mais entrevistas,
como essa frase, né? Ele dá muito quebra-queixo, vamos dizer, coletivas, que são um pouco mais agitadas, e fica difícil a gente entender de verdade qual é o pensamento dele, mas isso é um ponto que ele realmente falou e que merecia um aprofundamento, né, Megali? Agora é isso, quer dizer, se você quer ser um bolsonarista sem Bolsonaro, então o Bolsonaro vai te falar: tchau, amor, vai, né? Vai sem mim, né? Se quer os votos do Bolsonaro, vai ter que seguir a cartilha do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro espera isso, os eleitores do Bolsonaro esperam isso. Então, agora tem que ver se com isso atinge a maioria dos eleitores do Brasil, né? Na última eleição, justamente esse radicalismo impôs uma derrota ao então presidente Jair Bolsonaro, né? Quando a Carla Zambelli saiu atirando no meio da rua, quando o Roberto Jefferson atirou bomba na Polícia Federal, esse caldo de radicalismo impôs uma derrota, né? Mas eu acho que sem ele o Tarcísio não consegue sequer chegar a ter o nomezinho ali na cédula, o Megali, na urna eletrônica. E tem uma sem coisa, o Bolsonaro, Mônica, ele não tem nem como ser candidato, então ele vai ter que sim seguir essa cartilha. Eu acho que não tem muita saída. E tem outra coisa, políticos populistas e populares, né, essas figuras muito personalistas, tem algumas licenças junto a seus apoiadores que outros políticos não têm. Coloca na boca do Tarcísio as frases que saiam da boca do Bolsonaro pra você ver quanto dura a carreira dele. O mesmo vale pro Lula. O Lula já cansou de dizer absurdos recentemente. Ele reclamou de ter sido colocado um homem negro desdentado pra representar o Brasil. Ou já falou que Pelotas era exportadora de viado. Bota isso na boca do Haddad. O Haddad não segura. Né? O eleitor perdoa algumas frases, algumas atitudes desses políticos que são muito populares, né? Que são... Perdoa porque vê neles muitas qualidades, né? Mas será que perdoará no Tarcísio? Quando o Tarcísio for lá e defender fechamento de STF. Imagina o Tarcísio falando aquilo que o Bolsonaro já falou aqui na Band, inclusive, que tinha que matar 30 mil, que tinha que fuzilar Fernando Henrique. Porra, a carreira dele acabava naquele dia. Sim. É isso mesmo, né, Megali? Não tem a mesma conexão e a mesma história, longa história, porque o bem ou mal, se você pegou dois exemplos de dois políticos que estão na estrada há quantos anos? Há décadas, né? O Bolsonaro, ninguém imaginava que seria presidente, mas estava na TV o dia inteiro. Ele foi conquistando as pessoas justamente por essa forma. Então, são políticos que tem uma raiz muito sólida, né? No caso do Lula, além da figura do Lula, tem um partido, o Lula nunca mudou de partido, né? Que tem uma raiz grande também social. Então é isso, perdoa mais, o Tarcísio está chegando, vamos ver como é que o eleitor dele, né? E essa é a grande força que o Bolsonaro mantém e manterá por muito tempo, né? O duro é que o Bolsonaro talvez não esteja aqui para falar nada, né, e seja representado por figuras completamente imprevisíveis como o Eduardo. Mas, enfim, 2026 ainda está no horizonte e vai ser divertido pelo jeito. Mônica, bom trabalho para você, bom fim de semana, até segunda. Até segunda.